Glória a Deus, aleluia. Paz, igreja. Paz para você que está em casa, bom dia. Abra sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, amém? Glória a Deus. Bom é o Senhor, não é mesmo? Bom é Deus. Bom estar na presença do Senhor, na casa dEle, no domingo pela manhã, com alegria no coração. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, em outras versões, fala assim, Saulo, motivado pela ânsia de matar, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, os cristãos, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Até aqui. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor seja, Pai, a palavra neste lugar. Nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Vou tomar uma aguinha aqui. Aqui é a conversão de Paulo, né? Quando ele é chamado. E no versículo 1 diz que Saulo, porque ele se chamava Saulo, Saulo, motivado pela ânsia de matar. Ele estava em frente ao sumo sacerdote, dentro da sinagoga, motivado pela ânsia de matar. Ele estava posicionado no lugar certo com a intenção errada. Às vezes estamos posicionados no lugar certo, estamos dentro da igreja, estamos orando, jejuando, mas a intenção do coração está enganosa. Está errada. Não adianta estar posicionado num lugar com intenções erradas, com mentalidade errada, com julgamento no coração, com um olhar para o outro. A gente não vê as coisas como elas são, a gente vê como somos. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus que à medida com que eu medir, eu serei medido. Se você olhar para uma pessoa e você julgá-la, você vai ser medido também, por Deus. Então ele estava ali posicionado em frente ao sumo sacerdote, no lugar certo, na posição certa, com a motivação do coração errada, com desejo de matar. Hoje eu não quero que o evangelho, aliás nunca, o evangelho não pode ser uma lanterna para iluminar o outro. Eu não posso pegar o evangelho e iluminar o outro. Está vendo? Aquele fulano ali não está na posição certa, não faz. O evangelho é um espelho que nos revela. Quero te encorajar nessa manhã a pegar o espelho do evangelho e olhar para si. Qualquer pessoa que passar na sua cabeça, fala, não, sou eu. Eu quero me ver. Então, nós precisamos sondar a intenção do nosso coração. Nós precisamos orar e ver se aquela intenção, se aquilo que eu penso é de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o que eu penso que é verdade. Porque a palavra diz que maldito é aquele que estriba no seu próprio entendimento. Nós entendemos errado, nós interpretamos errado.
A verdade do Evangelho, ela é objetiva, ela é única. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Pai, sonda-me, sonda o meu coração e vê se isso é correto. Se eu estou agindo corretamente de acordo com a Tua palavra. Não de acordo com o que eu acho que é a Tua palavra. Não de acordo com o que eu acho que é o Cristo. Porque Saulo aqui não tinha a revelação da pessoa de Cristo. E ele recebe cartas. Como diz no versículo 2, ele recebe cartas para Damasco. E cartas fala de autorização. Fala assim: eu estou te autorizando a fazer isso. Pode fazer. Fala de legitimidade, de legalidade. Tem coisas que vai ser correto para homens, mas errado para Deus. Tem coisas que homens vão nos aplaudir, mas Deus vai repudiar. Tem coisas que a terra te aplaude, mas o céu te rejeita. Então nós precisamos entender que vai chegar um tempo, sempre o Evangelho é um lugar de renúncia, em que você vai ter que fazer renúncias de coisas que são lícitas. Porque renunciar aquilo que o mundo, que é errado até para o mundo, ok, tem que renunciar. Mas acontece que a porta é estreita e ele vai começar a nos chamar para renunciar coisas que é aprovado por homens, que é bacana para o mundo, que é muito legal, mas ele vai nos chamar para renunciar coisas que nós temos autorização para fazer, mas a gente vai deixar de fazer por causa do Evangelho. Me é lícito, mas não me convém. Tem muita coisa que nos é lícito, mas não convém. Não convém. E ele vai para fazer o quê? Qual o desejo dele? Encarcerar, prender os cristãos, sejam homens, sejam mulheres. Eu quero te dizer que atitudes de engano da sua parte encarcera o próximo. Prende pessoas inocentes. Atitudes de engano prejudicam o seu próximo. Vou dar um exemplo simples. Se você não cuida da sua saúde, você está prejudicando ao seu marido ou à sua esposa, que no futuro vai ter que ficar cuidando de você. Atitudes de engano. Eu como mesmo. Eu como. Comer é algo lícito até para a igreja. Né? Mas o comer em excesso é pecado. O excesso é pecado. O excesso é pecado. Todo o excesso é pecado. Tanto a avareza é o quê? É o excesso de, vamos falar no português aí, né? Panduragem. Misericórdia, Jesus. Aí é pecado. A gula é pecado. Por que é pecado? Porque eu como em excesso. E eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Se a pessoa tem diabetes e sabe que não pode comer doce, está cometendo um suicídio consciente. Quando come. Então é disso que Deus está chamando, para esses lugares mais finos. Esses lugares onde eu posso, mas não quero. Eu posso beber? Posso. O crente pode beber? Pode. Pode beber, gente. Né? Mas não quero. Mas eu não quero. É isso que Deus nos convida a entender nessa manhã. Ele fala, por quê? Porque se eu tenho atitudes de engano, eu aprisiono pessoas com traumas. Nós somos responsáveis pelas pessoas. Tem gente que vira para mim e fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Está enganado. Tem sim. Não paga minhas contas. Olha que ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho na vida. Nós sempre precisamos de alguém. O ser humano, ele é sociável. Nós temos que estar junto um do outro. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Então nessa manhã, nós temos que entender
que quando eu ajo pelo engano, eu prejudico o próximo. E o pior, o próximo mais próximo. Mas um dia, Saulo na estrada de Damasco, ele indo motivado pelo engano, ele estava enganado, ele queria matar. Ele está virado. Tem gente que quer matar. Não quer matar de matar, de enfiar a faca, né? Mas quer matar de raiva o outro. Quer matar de ira o outro. Quer vingança. Está orando ali para Deus destruir a vida do outro. Para Deus. Faz justiça, Deus. E são tantas coisas que nosso coração é imundo. Nosso coração é terrível. Sabe, a gente... É tanta coisa. Deus está ministrando uma pregação no meu coração sobre a inveja. Ah, não tem inveja? Tem, todo mundo tem. Ela é obra da carne. É a gente que tem que saber lidar com ela. É a gente que tem que saber lidar com ela. São pecados ocultos. Pecados que ficam ocultos porque ninguém tem coragem de falar, nossa, senti inveja. Ninguém tem coragem de confessar esse pecado. É um pecado difícil, fica oculto. Só que esse pecado oculto paralisa a vida da pessoa e mata o irmão. O julgamento, por falta de conhecimento bíblico, as pessoas julgam outras. Mas um dia a luz no céu nos ilumina. Um dia a clareza do Evangelho nos ilumina. Estamos em processo, estamos no processo de glória em glória, de amadurecimento. Tempo de igreja não significa uma mente madura. Tempo de igreja não mostra que a pessoa amadureceu. O que mostra a maturidade é o entendimento da palavra de Deus. É o entendimento da palavra de Deus. Porque tem pessoas que como eu estou falando aqui do espírito do engano, tem pessoas que têm o seu Deus próprio, o seu jeito próprio. A Bíblia fala que uns são de Paulo, outros em Coríntios estava tendo uma confusão. Uns falavam eu sou de Paulo, uns falavam eu sou de Apolo, outros falavam eu sou de Jesus. Não entende a dinâmica do Evangelho, não entende. Então fica com a mente cativa lá atrás. É assim que eu gosto, é assim que eu acredito, e é assim que vai ser. Só que nós, escute isso, vivemos um processo de que o nosso espírito está sendo aperfeiçoado para nos levar a um lugar de maturidade. E a luz pega Saulo no versículo 3. Uma luz, um resplendor de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. O conhecimento, aquela luz naquele momento, ele revela o engano que está em nós. Nos próximos versículos, eu consegui aqui, fazendo o contrário, perceber o que o espírito do engano faz com a gente. Os frutos do engano. Primeira coisa, uma vida de perseguição a Cristo. Porque se você está dentro da igreja com o espírito do engano e começa a julgar o irmão, o que Jesus fala com Saulo? Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Então, se você fala mal do seu irmão, se você está julgando o seu irmão, seja ele a posição que for, se nós estamos perseguindo a Cristo. Uma hora Cristo vem e derruba a gente. Ele vai nos parar. Ele vai nos parar. Então, nós precisamos entender que a vida de cada um já é o suficiente para eles. Nós não temos nada a ver com a vida do outro, queridos. A nossa já tem problema demais. A nossa já tem coisas demais para resolver. Talvez você não está dando conta nem do seu problema e está preocupado com a vida do outro. Saulo,
respirando, motivado, errado, ele perseguia a Cristo, não aos cristãos. Antes de nós olharmos para alguém e levantar um julgar, lembra que na frente dele tem Cristo. E Jesus não escolhe ninguém porque é melhor que o outro, não. Jesus escolhe, quanto mais pecador, mais bandido, mais terrível, aquele que é o ideal para Deus. Deus gosta dos pequenos. Deus gosta das coisas loucas deste mundo. Olha Saulo, um assassino, um perseguidor. Lá na frente ele fala, esse aí, ele é um vaso de honra para mim. Pelo amor de Deus, nós precisamos entender que certas palavras que saem da nossa boca travem a nossa vida, não a do outro. Segunda coisa, repetições. Quem está debaixo do espírito do engano, isto é, está motivado por tudo aquilo que não é bíblico, está recalcitrando contra o aguilhão. Sabe o que é o aguilhão? É uma ponta aguda, tipo uma lança, e recalcitrar e dar coice. Então, você está dando coice. Tipo, vou traduzir agora para nosso dito popular, está dando murro em ponta de faca. Glória a Deus. Dura essa palavra? Dura essa palavra para nós hoje, nessa manhã? Eita glória, meu Deus do céu. Outra coisa que o espírito do engano mexe com a gente, faz com a vida da gente, não nos deixa ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo. A gente tem um Deus diferente. A pessoa que tem o espírito do engano, o Deus dela é diferente. Não é um Cristo amoroso, não é um Pai, não é um que morreu por mim, que levou meus pecados, que me tirou do reino das trevas, me pôs no reino da... Não, o Cristo dela é terrível. O Cristo dela é aquele que passa mesmo a faca, aquele que passa a espada mesmo. Ó, passa a espada na orelha do irmão. O espírito do engano. Não, que é isso, não pode. É assim. É um Cristo vingador. Faz acepção de pessoa. Né? O espírito do engano. E a outra coisa que é um fruto do engano é a falta de direção. Porque foi só quando a clareza veio que o Senhor falou com ele assim: Saulo, siga essa direção. Vá para tal lugar. Quando a pessoa está com a motivação errada, gente, é muito triste. É muito triste. Nós temos aqui 12 anos já, né, na igreja. 12 anos. Eu já lidei com todo tipo de pessoas. E o espírito do engano é muito triste. É a pessoa que não consegue ver Deus, que se acha autossuficiente, que acha que tem... É muito triste. Aí quando você olha, passa 5, 6 anos, a pessoa está no mesmo lugar. Mas agora vem uma luz. E essa luz traz a clareza. E deixa eu te falar, todos nós, no decorrer da nossa caminhada com Cristo, seremos iluminados por Deus em várias áreas da nossa vida, em várias etapas da nossa vida. Sabe quando você fala assim: meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Meu Deus, como é que eu nunca pensei desse jeito? Eu nunca vi isso. É aquele momento que a palavra se torna rema na sua vida. É aquele momento que há uma revelação para você, que a clareza do evangelho vem e você fala: a partir de agora eu vou mudar. Eu estava errado e agora eu tenho que fazer a coisa certa. Foi isso que aconteceu com Saulo. Quando vem a clareza, essa luz chega na vida dele, ele cai em terra. É o momento que a gente cai em si, é o momento que a gente enxerga e fala: uau, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu estava perdido na religião? Como é que eu estava perdido na religiosidade? E hoje eu consigo entender, meu Deus, é o dia do entendimento. Esse é o dia. Sabe quando você lê uma palavra na Bíblia e ela fala com você e ela revela o seu coração? Por isso que é muito importante, leia a palavra de Deus.
E agora ele fala, ele cai em terra e ele fala. Ele ouve uma voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. É aquele grande dia que a voz de Deus fala com você. Por que você está assim? Por que você está fazendo isso? Você acha que está certo? E ele ouve aquela voz: por que você está nesse lugar? Por que você está procedendo assim? E ele diz: quem és, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus. O dia da revelação da pessoa de Cristo na vida de Saulo. É o dia que a gente tem a revelação da pessoa de Jesus. Que a gente entende a grandiosidade de Cristo na nossa vida. Que a gente entende esse amor. Que a gente entende o que foi feito na cruz. Que a gente consegue ter um entendimento. É a hora que a gente se rende. Quando a revelação da palavra vem sobre nós, a gente consegue ouvir a voz de Deus. A gente ouve a voz de Deus. E o Senhor revela para nós o nosso pecado. E o Senhor revela para nós o nosso erro. E o Senhor revela para nós: olha, você está me perseguindo. Duro é para ti recalcitrar. Quer dizer, não adianta me perseguir, Saulo, você é meu. Ele tremendo, atônito, ele diz: olha isso. Essa é a palavra que tem que sair dos nossos lábios quando o Senhor nos chama. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Porque tem gente que gosta de dar ordem em Deus. Deus, faz isso para mim. Deus, eu oro, eu faço jejum, mas o Senhor vai mudar essa pessoa. Só que a posição nossa é, a verdadeira posição: o que queres, o que o Senhor quer que eu faça? Quando Deus chamou Samuel: Samuel, Samuel, fala que o teu servo te ouve. Quando Deus chamou Maria, Maria, ela disse para Deus: eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Não o que eu quero que o Senhor faça para mim, Senhor. Porque a partir do momento que eu entro num estado de obediência e submissão, todas as coisas cooperarão para o bem daquele que são chamados segundo o propósito de Deus. Ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor fala com ele: levanta-te, entra na cidade, e lá lhe será dito o que fazer. Agora começa um estágio na nossa vida em que eu ando pela direção de Deus, e não mais a direção que eu acho que é correta. Não estou mais enganada. E é uma situação difícil, porque levanta-te, vai à cidade, e lá lhe será dito. E é isso que acontece, que muito cristão desiste da vontade de Deus, é porque Deus é que quer estar no controle. Vai para tal lugar, porque lá eu vou te falar. Ah, não. Não, Deus, eu controlo minha vida, meu marido, minha família. Não, tira o meu, querido. Nós somos sem posses. Somos sem posses. Um dia você tem, outro dia você não tem. Um dia você está casado, outro dia você está viúvo. Escuta aqui, a direção é de Deus. Nós temos uma coisa, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, e isso é suficiente. Isso é suficiente. Deus quer nos encorajar a confiar nele, confiar no amor dele, confiar que ele está na direção. Pode fazer planos? Pode. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Aleluia. Vai para aquela cidade. Começa um novo processo. Uma nova história. Meu Deus, que eu tenha a graça de passar isso para vocês. No dia que você leva Deus a sério, começa uma nova história.
Começa uma coisa que parece uma loucura na sua vida. Parece uma coisa assim, é loucura isso, Deus, é loucura. Como o Senhor manda eu sair desse lugar aí para um lugar que eu não tenho nem noção. Como o Senhor manda eu sair do meu emprego e viver pela graça do Senhor. Cada um tem um chamado, estou dando meu exemplo. Como o Senhor manda meu marido sair da polícia? O que vai ser de nós, Deus? O que vai ser de nós, Senhor? Filha, fica tranquilo que eu estou no controle da história aí. Fica tranquila aí. Uau! E outra coisa que Deus faz no momento desse chamado, no próximo versículo, por favor, no 7. É que os homens que iam com ele pararam, espantaram, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Deixa eu te falar, tem coisa que Deus vai revelar para você. Tem coisa que a sua visão vai ver. Que pessoas do passado, pessoas que estavam caminhando com você no engano, não vão entender. E Deus vai afastar eles de você. É muito sério, é muito lindo o agir de Deus, porque há uma separação sim. E agora, tem coisas que Deus revela para você, que vai parecer loucura para o outro. Na noite que o meu marido pediu a baixa, ele foi preso. A polícia prendeu ele e falou com ele: você está doido, você está ficando doido. Tem muitos anos que ninguém pede baixa. E ele falou: não, eu estou saindo, porque o Senhor me chamou. Vai ter coisa que você vai sair do lugar, que as pessoas vão falar assim: mas aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar, mas o Senhor vai falar assim: eu sou o seu lugar seguro. Eu sou quem tem o controle da sua vida. Eu sou a pessoa que te chamei. E você vai ver e os outros não vão ver. Pior é isso, que vai virar uma loucura que a visão que Deus te dá, o entendimento que Deus te dá, ninguém tem. Porque você subiu um nível, ok? Você subiu um nível. E pode ter certeza que vai chegar o dia da sua honra. Agora você começa a se preparar para o dia da honra. Você começa a se preparar. Deixa eu te falar. Aí você vai julgando o engano fora e começa a caminhar na verdade e se preparar. Porque Deus não prepara uma bênção para você. Deus prepara você para a bênção. A bênção já está pronta. O vinho novo está pronto. Deus só põe vinho novo em odre novo. Quer dizer, o vinho já está pronto para ser posto, mas o odre tem que estar novo. Vocês pegaram? Por isso que é muito importante o tempo do preparo. O tempo do preparo. Não negligencie isso, porque senão você fica para trás. Porque senão na hora que Deus der a visão nova para o seu líder, você vai ter que correr para chegar junto. Vai ter que, ó. Se Deus falou, se prepara. Só que agora Saulo se levanta, no versículo 8. Ele se levanta da terra, abre os olhos, mas ele estava cego. Aí esse pessoal levou ele para Damasco, deixou ele lá. Ele ficou, a Bíblia diz que ele esteve, no versículo 9, 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. 3 dias, cego, sem comer e sem beber, experimentando a mesma morte de Cristo que ficou 3 dias debaixo da terra. Sabe o que Deus estava fazendo? Matando Saulo para nascer o apóstolo Paulo. Deus vai matar a serva, o servo, para nascer o filho. Deus vai matar a Dênia para nascer a pastora Dênia. Naquele momento,
ele experimenta a mesma morte de Cristo. Porque a palavra, ele mesmo escreveu, porque eu já morri com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Ele experimentou a morte em Cristo. Acabou o Saulo. Agora nasce o apóstolo Paulo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus nos coloca em lugares de morte, queridos. Deus nos coloca em lugares de morte. É aquele lugar que você sabe que Deus está te matando. Aquele lugar que Deus sabe que está matando a leoa que tem dentro de você. Aquele lugar que você sabe que Deus está matando a vaidade que tem em você. O orgulho, sabe por quê? Porque vai chegar o dia da honra. E é lícito ser honrado por homens, primeiro por Deus e depois por homens. Deus honra pessoas. Deus honra sim pessoas. E pessoas vão te honrar, porque isso é bíblico. Aquele que dá honra ao profeta, recebe galardão de profeta. Então é lícito eu receber uma honra, mas eu tenho que estar preparada para receber essa honra. Essa honra não pode me matar. Então por isso que Deus já me matou antes. Vocês conseguem entender isso? No dia da minha honra, no dia da sua honra, no dia que Deus resolver te exaltar, te deixar rico, te deixar abençoado, te transformar famoso, você já tem que ter morrido com Cristo. Porque do mesmo jeito que você será honrado, você será criticado. Então morto não pode. Você tem que estar morto. Aquela vaidade, aquela coisa de Saulo já tem que ter acabado. As motivações erradas. Você tem que olhar e falar: Senhor, eu sei que eu estou aqui pelo Senhor. Você recebe a honra sim. Porque quando uma pessoa te honra, honra é diferente de bajulação. Quando uma pessoa te elogia e te honra, quando uma pessoa te presenteia, honra você, e você sabe que Deus está permitindo aquilo, o seu coração tem que estar alinhado com Deus, e você abençoa a vida daquela pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia é clara do princípio da honra. Quando eu honro alguém, é porque Deus está querendo honrar quem está honrando. Quando eu abençoo alguém, é porque Deus está querendo me abençoar. Então por isso que eu aprendi a elogiar. Eu aprendi a falar para as pessoas coisas lindas, coisas boas. Claro, exorta, mas quando você honra uma pessoa, quando você honra uma pessoa que Deus manda honrar, vai lá e honre. E deixa eu te falar, a honra é publicamente. Tudo que a pessoa faz no secreto. Olha o que Jesus fala antes da palavra do secreto. Nós precisamos estudar a Bíblia, queridos. Se você ora na frente para ser elogiado por homens, escute isso, você já recebeu seu galardão. Mas se você ora em secreto, o Pai que te vê em secreto te honra publicamente. Então o Senhor nessa manhã, Ele diz assim, Ele nos mostra, Saulo morreu. 3 dias. 3 dias. E é na hora que Saulo morre, que a parte ruim da gente morre, que a parte do engano da gente morre. E interessante, né, que mais à frente aqui agora, no versículo 10, ele fala: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Guarda isso, hein, gente, eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vá à rua chamada direita, e pergunta pela casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quando você obedece a direção de Deus, quando você está no lugar que Deus te mandou estar, porque presta atenção, quando ele obedeceu, Deus já preparou uma casa para ele. Ele não ficou desamparado. Quando ele obedeceu, Deus mandou ele para Damasco, para a casa de Judas. Ele não ficou desamparado. Ele não ficou desamparado. Porque a gente tem um tal de ficar desamparado, né? O medo. Aí o que acontece? Ele estava ali cego, sem comer e sem beber. Ele estava orando.
Ok? No centro da vontade de Deus, com a motivação correta, tem resposta para a sua oração. Tem resposta para a sua oração. Porque Deus que soprou o nome dele no ouvido de Ananias. Não precisa ficar desesperado, porque se você está orando no centro da vontade de Deus, a resposta vai chegar, vai bater na sua porta. A resposta vai bater na sua porta. Deus vai levar o teu nome. Ele vai te dar casa, Ele vai mandar resposta, Ele vai levantar amigos para cuidar de você. Porque Ele levantou Judas para cuidar de Saulo, que estava cego, sem comer e sem beber. Ele levantou. Oh, glórias! Aleluia! E ele fala, e Ananias fala assim: Senhor, olha só o que Deus fala com ele. No versículo 12, gente, dá vontade de pregar essa palavra inteira, mas não dá tempo, né? E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão para que tornasse a ver. Saulo já estava tendo visões. Deus revelou para ele que Ananias chegaria e colocaria a mão nos olhos dele, ele chega. Gente, quando a gente fecha os olhos para as coisas do mundo e olha para Deus, nós começamos a ter visões celestiais, visões do céu, a visão daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos um pouco afastar das preocupações, das coisas do mundo, para que a gente possa ter a visão celestial para a nossa vida. Deus revelou até o nome de Ananias para Saulo. Deus falou para ele assim: olha, tem um homem chamado Ananias que vai vir aqui. Ah, glória a Deus. Aí Ananias tenta resistir, porque todo mundo tinha medo. E Ananias fala: Senhor, eu muito ouvi falar acerca deste homem. É o passado de Saulo aqui, ó, o passado. Quantos males tem feito aos teus santos? E aqui ele tem poder, ele tem autorização dos principais sacerdotes, versículo 14, para prender a todos. Aí o Senhor fala assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é vaso escolhido. Deus te defende, querido. Liga o que você fez no passado, o que aconteceu lá atrás. Quando você converte de verdade, sua reputação, quem te defende é Deus. Quem te justifica é Deus. Você não precisa ficar justificando o seu passado. A partir do momento que você mudou, quem te defende é Deus. Você não precisa ficar na rede social lá. Ai, fulano de tal falou de mim, estou sentindo triste. Ai. Deixa para lá, deixa passar. Deus é contigo. Se esse negócio é de Deus, olha, Deus defendendo Saulo. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ah, para! E para fechar essa palavra, quando nós livramos do engano, quando nós conhecemos Jesus, estamos no centro da vontade de Deus. Deus dá propósito para a nossa vida. E Ele fala para Ananias: ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Propósito da vida de Saulo. Quando você se posiciona no lugar certo, quando você decide morrer com Cristo, quando você fala assim: Senhor, eis-me aqui, Ele revela o seu propósito.